Olá, sou o professor Sávio, professor da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, professor de Ensino Religioso e Matemática. Eu trabalho na Escola Dr. Venceslau Braz, a escola estadual, na cidade de Monte Santo de Minas. Esse aqui apresento a vocês o meu cantinho, é o lugar onde eu gosto de preparar as minhas aulas, estudar e ler. Eu apresento neste vídeo, além do tema proposto imanescência e transcendência, alguns preconceitos que são expostos na minha primeira aula e que está relacionado com o tema, como por exemplo o significado da palavra religião e as formas de se relacionar com Deus. Eu tenho aproximadamente 40 aulas por ano, são 10 aulas por bimestre, e nas minhas aulas de ensino religioso eu gostaria muito de poder falar sobre todas as religiões, mas isso é uma tarefa impossível de ser cumprida em apenas 40 aulas no ano, tendo em vista que são aproximadamente 10.000 religiões no globo. Então, conversaremos sobre as religiões mais populares com o maior número de adeptos. Vamos lá. Falaremos de acordo com o que determina a Secretaria de Educação sobre crenças religiosas e filosofias de vida, focando no tema imanescência e transcendência. Nós precisamos, dentro desse tema, localizar e analisar princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura de paz nas diversas tradições religiosas envolvendo o tema imanescência e transcendência. Vamos lá. O que é imanescência e transcendência? Qual a razão de ter conhecimento sobre esse tema? Na minha opinião, é enriquecer o seu vocabulário e respeitar quem observa Deus de forma diferente de você. Tem quem acredite que Deus é transcendente, tem quem acredite que Deus é imanescente. Qual a diferença? Eu vou conversar com vocês, tendo em vista que essa aula ela é focada para alunos do 9º ano. Para alunos do 9º ano, esse conteúdo ele é assim complexo e vale a pena fazer um breve resumo sobre alguns tópicos, tendo em vista que a matéria é uma sequência, é um passo a passo, e se eu falar direto sobre o tema, com os alunos que já estão comigo, desde a 6ª série, eles terão um pouco mais de facilidade para entender sobre o assunto. Mas alunos que entraram depois, ou até mesmo nesse ano, já não vão ter a mesma facilidade. Então eu vou conversar com vocês, até para você que nunca teve aula comigo. Vamos lá, vamos recapitular, vamos fazer aqui umas contas. Eu quero explicar sobre o tema e eu quero exemplificar. Qual religião eu usarei para exemplificar? Como eu disse para vocês, não tem como eu trabalhar com todas as religiões, são muitas, então eu trabalho com aquelas mais populares ou com aquelas que têm maior número de adeptos. Qual religião eu usarei como exemplo para explicar sobre imanescência e transcendência? Vamos lá. Temos uma população mundial atual em cerca de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Adeptos ao cristianismo, temos 2 bilhões e 100 milhões de adeptos. Quando eu falo cristianismo, eu estou falando de religiões ligadas a Cristo. Então, dentro do cristianismo, onde temos 2 bilhões e 100 milhões de adeptos, 1 bilhão e 200 milhões são católicos. Depois temos evangélicos, temos ortodoxos, protestantes, pentecostais, mórmons, testemunhas de Jeová, entre outros. Então eu vou usar como exemplo de religião transcendente a Igreja Católica. Depois, em números de adeptos, temos o islamismo com 1 bilhão e 600 milhões, temos o hinduísmo com 900 milhões e temos o budismo com 366 milhões de adeptos aproximadamente. Então, como religião transcendente, eu vou utilizar o budismo. O budismo é uma religião que eu conheço um pouco melhor, já fui adepto, praticante por muitos anos, vou usá-la como exemplo. Mas, como eu disse, vamos dar uma recapitulada aqui. Religião. Religião vem do latim religio, que significa respeito pelo sagrado. Ainda temos a definição de legere, que é um verbo do latim que significa atar ou ligar com firmeza. Relegere seria religar com o sagrado. Relegere, religião. Mas dentro do nosso contexto, simplificando, religião
nada mais é do que um conjunto de rituais, um conjunto de símbolos que possuem significados amparados pela crença de um determinado grupo. Sobre alguns conceitos, eu sempre falo isso nas minhas primeiras aulas, temos os monoteístas, são as pessoas que são adeptos a religiões no qual se acredita em um único Deus. Temos os politeístas, que são os adeptos de religiões que acreditam em dois ou mais deuses ou divindades. E temos os ateus, que vem do ateísmo, que são pessoas que não acreditam na existência de um Deus ou de uma divindade. Imanência e religião. Vamos lá, vou começar por imanência. Imanência, ela relaciona-se às religiões panteístas. O que é panteísmo? O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus, ou que Deus e o universo são a mesma coisa ou idênticos. A palavra panteísmo ela é derivada do grego. Pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Pantheos, panteísmo, tudo é Deus. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, não acreditam num Deus pessoal ou criador separado da matéria, separado de tudo. Que religiões são panteístas? Temos as africanas, temos o budismo, que é o que eu vou usar como exemplo, o hinduísmo, são algumas delas. O panteísmo é uma das diretrizes religiosas vigentes no Ocidente que mais se identificam com o posicionamento filosófico Ocidente como pensamento de religiões como budista, janista, taoísta, confucionista. Então, dentre as religiões panteístas, eu vou utilizar como exemplo para falar sobre imanência o budismo. Ainda sobre o panteísmo ele não explica os eventos aparentemente naturais, como, por exemplo, a criação do universo, o princípio da existência como provindos de um ser supremo separado de nós. Para essa doutrina, Deus se identifica como o cosmos, como a natureza, como o universo como um todo. Então eu expliquei um pouco sobre o panteísmo, não vou adentrar profundamente sobre o assunto, para poder explicar que na essência a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e indissociável dela. Deus está em tudo, permeia tudo, não é uma entidade criadora, mas sim organizadora. Deus seria uma substância presente em tudo e que participa de tudo. Isso na imanência. Já na transcendência, a transcendência ela já está baseada na noção de que Deus é um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria presente, por exemplo, na tradição cristã e na islâmica. Então, como exemplo de religião transcendente, eu vou utilizar a Igreja Católica. Como eu disse no começo do vídeo, o nosso objetivo, o objetivo da Secretaria da Educação, é que eu localize e analise princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura de paz nessa tradição religiosa, nessa filosofia de vida. Então vamos lá. Falando em Igreja Católica, eu vou conversar sobre o seu líder religioso, que atualmente atua entre nós. Temos aí como profeta o Messias, a nossa referência de estudo é Jesus Cristo, mas o nosso líder, o líder religioso da Igreja Católica é o Papa Francisco. E desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco fala muito sobre as questões ambientais e a responsabilidade também do homem diante da criação. Ele lançou em 2015 uma encíclica ecológica. Deixei separado aqui para mostrar para vocês. Encíclica é uma comunicação escrita papal, um documento redigido aos bispos de todo o mundo e, por meio deles, a todos os fiéis. O nome é Laudato Si, que em português quer dizer Louvado Sejas, com o subtítulo sobre o cuidado da casa comum. Qual é a casa comum? Qual é a nossa casa comum? É o planeta Terra. É uma encíclica na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental.
a degradação ambiental e as alterações climáticas que nós temos observado aí ao longo dos últimos anos. Ela é considerada um presente para o planeta Terra e para a nossa humanidade. No documento, o Papa Francisco convida para uma conversão ecológica e faz uma forte crítica em relação à visão consumista do ser humano, incentivada pelos mecanismos de economia globalizada. Para o Papa, este comportamento consome e destrói exageradamente os recursos disponíveis no planeta. O ritmo do consumo, o desperdício e a alteração do meio ambiente já superaram as possibilidades do planeta, tornando esse nosso estilo de vida, insustentável. O documento, a encíclica, também se refere à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos, como as demais coisas que se convertem em lixo rapidamente. Então, nós vemos aqui, numa religião transcendente, a católica, princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura de paz. Nós estamos aqui vendo, dentro de uma religião, esse envolvimento com o tema abordado, né? Então eu procurei explicar para vocês o que é uma religião transcendente, utilizei uma religião como exemplo e engajei ela no tema nosso proposto. Agora, eu vou explicar um pouquinho, dando exemplo da religião imanecente. Sobre uma religião imanecente, eu escolhi, como eu falei para vocês, o budismo, porque o budismo é uma religião que eu conheço muito bem. Eu fui adepto por muitos anos, eu li, estudei muito sobre a religião. Eu tenho alguns livros aqui, deixei separado para esse estudo. E sobre os princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura de paz, o mundo do budismo e o meio ambiente, eles estão assim fortemente ligados e relacionados. Será que o budismo ele tem algo a oferecer ao mundo sobre o meio ambiente? Sim, ele oferece grande contribuição, não apenas espiritual, pessoal, mas também à natureza, principalmente nessa época que a produção e o consumo devem ser ecologicamente corretos. O ritmo de consumismo, o desperdício e a alteração do meio ambiente superaram todas as possibilidades da gente deixar de refletir sobre esses temas. Grandes empresários, por exemplo, do nosso mundo corporativo global, atualmente, eles são budistas. Eles utilizam seus preceitos para uma vida melhor, meditativa, com qualidade de vida e com uma postura que contribui na avaliação do papel do mundo nas lutas ecológicas, principalmente nas questões atuais ligadas à sustentabilidade. Agora, não tem como eu disse, a gente não dá uma recapitulada no assunto, porque não tem como eu ficar falando aqui sobre budismo sem falar um pouquinho para vocês sobre quem foi Buda. Quem foi Buda? Buda foi o fundador da religião, na verdade ele chamava-se Siddhartha Gautama, nasceu em Lumbini, no norte da Índia, que hoje conhecemos como Nepal. Ele era filho de um grande imperador e casou-se muito jovem. Ele tinha 16 anos quando ele se casou, foi criado num ambiente muito luxuoso de um palácio. Ele foi criado, cercado por um conforto assim, material muito grande. Seu pai sempre o protegeu das mazelas do mundo, mas não conseguiu proteger ele durante toda a sua vida. Um dia ele saiu escondido com um criado e descobriu que no mundo não havia tanta perfeição como o pai dele mostrava para ele. Ele então assim começou a refletir, passou a viver insatisfeito, percebeu que ao seu redor a maioria das pessoas elas eram pobres, elas sempre passavam necessidades e que até mesmo entre os ricos haviam pessoas infelizes. Ele conheceu a doença, descobriu que todos morreríamos um dia. Siddhartha então decidiu criar uma nova filosofia de vida que livrasse o espírito e o próprio corpo das aflições mundanas. Muitos vivem esse problema atualmente, se você for perceber, essas aflições em relação às mazelas do mundo, as aflições em relação às nossas preocupações, elas permeiam a nossa vida. Buda nasceu no ano de 563 a.C. e quando ele tinha 29 anos,
Ele abandonou a família, as riquezas do palácio dele para meditar e saiu ao mundo para criar uma das religiões orientais assim de maior significado, de maior importância desde a época até hoje. Ele se convenceu de que deveria abandonar aquela vida, o palácio, a esposa. Ele tinha um filho recém-nascido, renunciou a tudo isso, as suas propriedades mundanas, e saiu ao mundo como um andarilho em busca da verdade. O budismo, Buda foi a história de Buda é essa. Ele foi esse homem, ele teve esse momento da vida, fundou a religião budista, e hoje o budismo, mesmo sendo uma religião sentida por muitos como específica para assuntos espirituais e mentais, ela é um guia importante na parceria com os comerciantes, pois trata-se de uma religião que foi sempre praticada por comerciantes desde o início. Isso contribuiu muito para o crescimento dela no mundo. Ela passou a existir não só como uma tradição limitada à selva, mas ela também fez parte do crescimento urbano. Buda foi um homem assim que falava para os homens comuns e ele falava para os reis. O budismo conseguiu fornecer ao mundo uma forma importante de lidar com o meio ambiente, revolucionou o conceito de natureza búdica com a percepção de que objetos, coisas sem sentimentos, como uma rocha, uma árvore, uma flor, a montanha, a neve, a água, tudo possuía natureza búdica. Tudo deveria viver em harmonia com o homem. A noção de paz, de tranquilidade e do espírito de harmonia do homem com a natureza talvez seja a maior contribuição transmitida pelo budismo para a época atual como relação estabelecida com o meio ambiente. Eu escolhi falar sobre a religião católica como transcendente e sobre o budismo como imanecente, pois ambas elas encontram e analisam princípios e orientações para o cuidado da vida, a defesa do meio ambiente e a cultura de paz em suas tradições religiosas e na filosofia de vida de seus adeptos. Bom, pessoal, eu espero ter explicado bem. Se você gostou, dê um like para que eu entenda que um encontro como esse aqui valeu a pena. Eu encerro a minha aula de hoje com uma frase do líder espiritual Dalai Lama que diz assim: é muito triste passar pela vida causando problemas a outras pessoas e ao meio ambiente. Gratidão.